No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Valente traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele abordará as noções gerais, o crédito tributário, as limitações ao poder de tributar, a imunidade e as ações tributárias cabíveis. Começa agora a aula 3. Olá, bem-vindo novamente ao Saber o Direito. Meu nome é Rafael Valente, vou estar com vocês agora nessa aula 3, nosso curso rápido aqui de Direito Tributário. E para iniciar já a nossa aula, eu vou retomar aqui um assunto que ficou pendente na aula 2, né, que foi relacionado ali à questão do crédito tributário, as hipóteses de suspensão e de extinção do crédito. Vamos falar rapidamente para a gente depois já poder avançar aqui nesse tema da aula de hoje, que vai ser relacionado às limitações ao poder de tributar, ok? Bom, só retomando, né, a gente tinha então aquelas questões relacionadas à hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento e a construção do crédito tributário. E o crédito tributário, ele pode receber situações, podem ocorrer situações que suspendam a exigibilidade desse crédito. E podem ter, e existem situações em que ocorre a extinção desse crédito, ok? A respeito da suspensão, né, o artigo 151, ele vem trazer de uma maneira bastante clara a seguinte disposição: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1º, a moratória. Inciso 2º, o depósito de seu montante integral. Inciso 3º, a reclamação ou recurso administrativo. Inciso 4º, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5º, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada nas outras ações judiciais. E inciso 6º, o parcelamento. Vamos falar rapidamente aqui então sobre essas disposições. O que é a moratória, né? A moratória nada mais é do que a prorrogação do prazo ao pagamento. A gente observou essa situação, por exemplo, no período da pandemia, né? Como foi um período muito incerto, tanto das vendas, como é que ia ficar para as empresas, como é que ia ficar a questão dos impostos que iam ser gerados enquanto aquele período. O que a União fez? Ela editou uma norma prorrogando prazos de pagamento de guias do Simples Nacional, de guias do INSS, né? Justamente visando isso daí. E esse prazo de prorrogação, ele enseja a suspensão da exigibilidade do crédito. Ou seja, a União, no caso, ela não pode constituir o crédito definitivo, ela não pode executar esse crédito, querer buscar o patrimônio do particular, do contribuinte, enquanto esse débito estiver suspenso, né? O segundo caso, depósito do montante integral, né? Então, exemplo disso daqui, claro, é uma execução fiscal, em que se cobra, por exemplo, R$100 mil, a empresa quer discutir isso. Na aula 5 nós vamos ver como deve-se discutir corretamente esse débito. Mas o depósito em juízo desse valor da execução, ele tem o condão também de suspender a exigibilidade, ok? As reclamações e recursos administrativos está previsto na Lei de Processo Administrativo Fiscal, o decreto 70.235, vou até rememorar depois. Enquanto penderam a decisão administrativa referente a um débito que está sendo discutido, né, esse recurso, esse procedimento, ele também tem um condão de suspender a exigibilidade. A partir do momento que se tem uma decisão definitiva pela validade do débito, então esse procedimento, o débito deixa de ser suspenso, ele pode ser exigido, né? As duas situações mais corriqueiras de suspensão, são 3 na verdade, né? A liminar em mandado de segurança, a liminar ou antecipação de tutela de urgência, né? Num procedimento ordinário, tá? E o parcelamento. A liminar, acho que é tranquilo para todo mundo, né? É na decisão judicial. Então eu entro com uma ação questionando determinado débito e esse débito eu peço ali liminarmente a suspensão de sua exigibilidade, né? O juiz, acolhendo as alegações, ele vai determinar: suspenda a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a demanda judicial. Tanto para mandado de segurança como para as demais ações em que isso é possível, ação anulatória, ação declaratória, tá? E
a última hipótese de suspensão que nós temos é o parcelamento, né? O parcelamento ele vai ocorrer administrativamente. Então, o contribuinte, ele vai até a administração pública e lá ele vai encontrar diversas formas de parcelamento, né? Todo mundo já ouviu falar, provavelmente, do refis, né? Que é uma hipótese criada, deveria ser criada extraordinariamente, trazendo previsões de abatimento de juros, multa do débito principal. A pessoa aderiu àquele parcelamento, né? Teve o ok da administração, aquele débito, então, a partir daquele momento, ele vai estar suspenso, tá ok? O que importa a suspensão? Né? Suspendeu o crédito tributário. Uma vez suspenso o crédito tributário, a empresa vai ter direito a obter uma certidão como se fosse negativa, que é o que a gente chama de certidão positiva com efeitos de negativa. Então, diz que existe o débito, mas o débito está suspenso e por estar suspenso ela tem efeitos de uma certidão negativa, tá? E a suspensão, ela permite que a empresa, então, ela tenha esse fôlego, seja para discutir integralmente o débito, seja para poder pagar o débito com tranquilidade mediante o parcelamento, ok? Seguindo aqui, vamos agora às hipóteses de extinção do crédito tributário, né? O artigo 156, ele também é bastante objetivo com as hipóteses de extinção, é um rol taxativo, tá? Então, o pagamento, que é a disposição ordinária, a compensação, que é quando eu utilizo um crédito tributário para abater, para compensar com o débito que eu tenha, tá? A transação, mediante acordo, tá? A remissão, que é quando existe o crédito tributário, porém o ente tributante, ele vem e diz que aquele crédito, a partir de então, aí vai ter questões subjetivas por trás, né? Uma guerra fiscal, qualquer coisa, aquele crédito está remido, aquele crédito está extinto, tá? A prescrição e a decadência, que são as situações bastante importantes de extinção do crédito. Nós não vamos adentrar, mas vou falar aqui rapidamente. A conversão de depósito em renda, quando o dinheiro está lá calcionado num processo, por exemplo, e ele é utilizado para fazer, então, ele é reconhecido o débito e ele é utilizado para o posterior pagamento. E o pagamento antecipado é a homologação do lançamento nos termos do artigo 150, hipótese de lançamento por homologação. Né? Então, eu paguei, está pendente a homologação, eu declarei, paguei. Ficou pendente a homologação, a partir do momento que o Estado homologa, que é um ato administrativo vinculado, o crédito está extinto. Tá? A consignação em pagamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 164, tem as hipóteses em que é possível, que é um tipo de ação tributária, a consignação em pagamento. Tá? Decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Ou seja, teve um lançamento de ofício, eu fiz ali, em tese, né, ainda não foi constituído o crédito, então eu fiz minha defesa, dessa defesa teve uma decisão, a decisão foi negativa minha, eu recorri para o Conselho de Contribuintes e o Conselho de Contribuintes deu ok e extinguiu o crédito tributário. Né, falou que não é devido crédito. Ou é devido parte dele, extinguiu a outra parte. Nessa situação, temos aí uma hipótese de extinção do crédito tributário. Tá? Decisão judicial passada em julgado, é o inciso 10, então a decisão judicial pode se declarar, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Né? E a dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Há a possibilidade, mediante aceite do credor, quem é o credor? Sujeito ativo. União, Estados, municípios, Distrito Federal. Eu posso, eventualmente, dar um bem imóvel, né, e aí tem diretrizes legais para aceitação ou não desse bem, e esse bem quitar meu débito. Tá? Então, é uma hipótese de extinção do crédito. São, aqui, 11 hipóteses de extinção. Né? A respeito da prescrição e da decadência, é aquilo que eu tinha comentado com vocês também na última aula. Né? São situações temporais, que vão me dizer, vão orientar tanto a possibilidade de atuação da administração, como a possibilidade de se precaver do contribuinte. Né? A decadência tributária está ligado a, efetivamente, a possibilidade de constituição do crédito tributário. A prescrição está ligada à possibilidade de execução, de cobrar aquele crédito tributário. Tá? Resumidamente é isso. Dá para a gente fazer aqui um curso só de
prescrição e decadência, trazendo todas as especificidades, tá bom? Mas assim, com esse alinhavar aqui, a gente consegue encerrar aqueles pontinhos que estavam ainda em aberto da última aula, que possibilitaria a resposta do nosso último quiz, da terceira questão do quiz. Depois vocês podem revê-la ali e responder novamente o quiz, já com essa carguinha de argumentos aqui que a gente trouxe. Bom, vamos então aqui a questões relacionadas à limitação do poder de tributar, tá? A gente já trouxe, de certa forma, alguns argumentos relacionados a isso quando a gente falou lá do princípio da legalidade, do princípio da irretroatividade, né, do princípio da anterioridade e o princípio da nonagesimal, né? Aquilo ali já deu uma base, né, para a gente relacionar isso daqui. E agora eu vou trazer alguns elementos para complementar essa argumentação e reforçar o porquê da importância das questões de limitação, né? Quando a gente fala, então, em limitação do poder de tributar, é a Constituição dizendo que os entes federados não podem praticar ou fazer determinada coisa, tá? Constituição. Agora vem, somente a Constituição vai trazer elementos relacionados à limitação do poder de tributar. A Constituição Federal vai se relacionar mais às questões federais. A Constituição Estadual ela pode trazer limitações ao Estado. A Constituição Municipal, da mesma forma. Tá ok? Só para a gente entender essa questão. É uma norma efetivamente maior que vai dizer para o ente ali tributante que ele não vai poder fazer. A Constituição ela é a base disso daí. Tá? Eu estou puxando o link em relação às questões de legalidade, irretroatividade, anterioridade e nonagesimal. Tá ok? Bom, vamos seguir aqui vendo essas questões de maneira mais esmiuçada. Princípio da legalidade, a gente já viu, né, que é a vedação aos entes federados de exigir aumentar o tributo sem que lei estabeleça. Acho que a gente não precisa avançar muito nisso aqui, tá? Eu só queria trazer a definição e uma abordagem trazida pelo Hugo de Brito, né, Hugo de Brito Machado. Ele destaca assim, ó, que criar um tributo é estabelecer todos os elementos que se necessita para saber qual é a situação de fato que fez nascer o dever de pagar esse tributo. A lei instituidora do tributo, há de conter 1. A descrição do fato tributável. 2. A definição da base de cálculo e da alíquota, ou outro critério a ser utilizado para estabelecer o valor do tributo. O que é isso aqui? É saber de onde eu vou tirar os elementos para saber quanto o contribuinte deve, quanto eu devo pagar de tributo. Base de cálculo em relação ao que vai incidir, a alíquota quanto vai incidir. Exemplo, ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Vou fazer uma doação de R$100 mil para o meu filho, né? Eu vou utilizar a base de cálculo, o valor que eu estou doando e a alíquota estabelecida pelo Estado, ou pelo município ou pelo Distrito Federal. Lembrando, ITCMD é um imposto de natureza estadual, tá? Então, a alíquota é de 4% sobre base de cálculo, o valor que está sendo doado, tá ok? E, para além dessa questão, criar um tributo também o critério é definir o critério de identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Até aí, tranquilo. Definir o sujeito ativo da relação tributária, se for diverso da pessoa jurídica da qual a lei expressa sua vontade. Então, nós temos definição do fato gerador, a base de cálculo, critério para identificação do sujeito passivo, critério para identificação do sujeito ativo e trazendo esses como elementos constitutivos, né, inerentes ao princípio da legalidade, necessários à lei que institui um tributo, ok? O princípio da irretroatividade. Por que ele é um limitante? Né? Porque é aquilo que eu expliquei para vocês da última vez. Ele não permite a cobrança do tributo referente a fatos geradores ocorridos anteriormente à sua criação, né? É bastante objetivo. Tá? No artigo 150, inciso 3º, a linha A, né? Vedado aos entes federados cobrar tributos em relação a fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que o instituiu ou aumentou.
é a garantia, né? É a garantia constitucional, é a segurança jurídica que o contribuinte precisa, que as empresas nacionais, internacionais que querem investir no país precisam para poder alavancar seus negócios, né? E isso é válido, como eu disse, não apenas para o direito tributário, né? É válido, por exemplo, para o direito criminal. Eu não posso ser penalizado por uma lei que não existe, que ela venha a existir futuramente, entendeu? Então, o caminhar das coisas visa, essas limitações visam perpetuar, dar garantias maiores aos contribuintes, né? E previsibilidade para a própria administração. Senão ela começa a projetar despesas futuras imaginando uma receita que ela não tem, né? O próprio orçamento, ele vai, obviamente, prospectar quanto eu conseguirei ou quanto eu estou conseguindo arrecadar, para então, lá na frente, eu poder prever quanto eu devo gastar e economizar, ok? Princípio da anterioridade. Aqui tem algumas peculiaridades que vai ser bastante interessante da gente conseguir abordar, tá? É vedado aos entes federados cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou o aumentou. Essa é a regra geral. Então, criou uma lei neste ano de 2023, União, Estados, municípios e Distrito Federal não podem, como regra, cobrar essa lei, cobrar a aplicação desse tributo ou o aumento ao qual foi atribuído neste exercício fiscal, ou seja, em 2023. Essa é a regra. Mas, como eu disse para vocês, uma das funções do tributo, né, é a função arrecadatória e tem a função extrafiscal, que é de regulação do mercado, correto? E tem alguns impostos que eles vão impactar ou dizer respeito diretamente a essa influência no mercado. Então, o parágrafo 1º, né, lá do artigo 150, ele determina a vedação que consta nesse, ou seja, a limitação ao poder tributar referente à anterioridade, ela não vai se aplicar ao quê? Está lá, artigo 148, inciso 1º, que é empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias, né? Artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5, diz respeito, ele não vai se aplicar à anterioridade ao imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. São todos impostos, como eu disse, que vão diretamente regulamentar o mercado. E o artigo 154, inciso 2, está relacionado a impostos extraordinários, ok? Espécie tributária prevista na Constituição. Então, quanto a esses tributos, não vai se aplicar a anterioridade, ok? A gente já tinha dito, né? Então, voltando aqui, regra geral, anterioridade, ela é para ser aplicada a todos os tributos. Exceções, aí nós vamos ter as exceções legais, tá? Imposto extraordinário, IPI, IOF, imposto de importação e imposto de exportação, ok? Qual é o objetivo? Que esses tributos criados ou aumentados intervenham diretamente no mercado, né? Eles tenham uma necessidade de recebimento maior. O imposto extraordinário é justamente para isso. Ocorre uma situação extraordinária, o Estado ele vai poder criar, impor a obrigação de pagar e esse imposto vai ser depois gradativamente retirado, conforme for cessando a sua necessidade. Tá ok? Então, a gente tem que ter esse tato para compreender. Mesma coisa imposto de importação e imposto de exportação, né? O Brasil está precisando exportar mais, né? O imposto de exportação sobre o arroz está altíssimo, o Brasil está com uma produção muito grande que não está conseguindo escoar. Vamos baixar o imposto de exportação para que o produtor possa, então, exportar mais arroz por um preço mais baixo e mais competitivo, né? Então, tem sempre esse caráter extrafiscal, né, na relativização da limitação relacionada à anterioridade. Seguindo aqui, vamos falar então agora da 90º. Anterioridade nonagesimal, que é a questão de não poder cobrar nos 90 dias. Ó, artigo 150, inciso 3, a linha C. É vedado aos entes federados cobrar tributos
antes de decorridos 90 dias da data em que foi instituído ou aumentado, observado o princípio da anterioridade simples. Lá no dispositivo, observado a linha anterior. Ou seja, regra, instituir o imposto aqui, não posso cobrar no exercício de 2023, superados 23, 90 dias para frente. Depois o Estado vai poder cobrar. Essa é a regra. Mas, assim como também ocorre em relação ao princípio da anterioridade, o princípio da 90ª vai ser exatamente a mesma coisa, né? Ele vai trazer elementos que vedam aqui essa aplicação tão tardia, né, para alguns tipos de impostos, correto? Então, o artigo 148, também o parágrafo 1º do mesmo artigo 150, ele vem falar que a vedação da linha C não se aplica aos tributos previstos. Aí vai trazer a mesma coisa, empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias, tá? O artigo 153, ele vai dizer que a anterioridade não vai se aplicar imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e IOF, tá? E o 154 não vai se aplicar também para impostos extraordinários e a 90ª também não vai se aplicar para fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155, que é IPVA, e artigo 156, que é o IPTU, né? Parece que é um pouco mais maçante assim essas questões, mas na prática o que a gente tem que se aperceber é que é justamente para que vai servir aquele tipo de tributo, tá? Para que vai servir aquele tipo de situação? E aí vamos trazer a interpretação desse tipo de tributo para a realidade de aplicação da norma, tá? Então, quando eu digo aqui que o imposto, a 90ª, não vai se aplicar, por exemplo, para o imposto de renda, eu estou justamente dizendo que se no dia 30 de dezembro foi editado normas que alterem as questões relacionadas, aumentem a alíquota do imposto de renda, por exemplo, já vai poder ser aplicado a partir do próximo ano, tá? Do contrário, não poderia, né? Então, ele não vai se submeter à questão específica do imposto de renda. Você vê que aqui, diferentemente do que ocorre na anterioridade simples, a 90ª ela não traz a observância dos 90 dias para o IPI. Então, o IPI, diferentemente dos outros impostos, das outras exceções, ele vai ter que observar os 90 dias. Né? Então, a exceção dos 90 dias, ela vai se aplicar ao IPI. Né? O legislador preferiu dessa forma, né? Talvez por uma questão mais de praticidade, né? Como as fábricas, elas necessitam às vezes de uma previsibilidade maior para incutir eventuais custos em seus produtos, né? Então eles preferiram fazer, e tem a questão relacionada direta ali aos contribuintes, né? Que vão ser afetados por esse aumento. Então, tem toda uma sistemática por trás disso daí que o legislador preferiu não deixar o IPI de fora da questão da 90ª, tá? É uma curiosidade interessante porque quase todos os anos a gente vê o governo fazendo isenção da linha branca, né? Isenção de IPI para a linha branca. É justamente isso. Para a isenção, ele deu isenção no mês, já vai mudar. E geralmente a isenção ela perdura por esses 3 meses. Eles dão a isenção, perdura aí por uns 3 meses ou 6 meses, mas eles depois editam a norma voltando à questão da isenção com um prazinho ali também para a indústria poder se ajustar em relação a isso. O objetivo é esse, não vou aplicar a anterioridade, ou seja, porque é um imposto que eu preciso regular ali o mercado, preciso atuar diretamente, porém, né, eu vou trazer uma previsão maior para a indústria e para o consumidor, tá ok? Avançando aqui, a gente tem também, relacionado a essas questões das limitações, né, o princípio da isonomia,
né? Em que consiste, basicamente, esse princípio da isonomia? É aquela velha máxima, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, né? No âmbito tributário, é absolutamente perceptível, né, que as pessoas têm diferentes rendas, elas compram diferentes produtos, elas gastam de maneira diferente. Então, a partir do momento que eu trato a incidência dos tributos de uma maneira linear, eu quebro a questão da isonomia, né? Pensem em vocês, eu preciso ter uma alíquota diferenciada para diferentes remunerações, diferentes patamares de remuneração. A pessoa que ganha menos, não é que ela contribua menos, mas ela vai contribuir conforme a capacidade de contribuição dela. A pessoa que ganha mais, ela também não vai que ela vai contribuir mais, ela vai contribuir conforme a capacidade de contribuição dela, né? Esse é a justiça social do tributo, né? E a lógica da situação. Todo mundo já tem ouvido falar durante muitos anos, né, dos impostos sobre grandes fortunas que não existem e não foram criados ainda. A lógica existe, né? A lógica existe, né? Do Estado querer fazer, das pessoas que vão ser afetadas anuírem com isso daí, mas a lógica existe, né? Eu preciso, mas as pessoas vão tirar o dinheiro do país, a questão não é essa. Óbvio, do outro lado, que é aquilo que a gente está falando desde a primeira aula, o Estado precisa dar uma contraprestação. Porém, se eu tenho mais, é mais lógico que eu contribua mais. Dentro da nossa casa é desse jeito, né? A pessoa que ela tem mais, ela vai conseguir contribuir mais. E nisso eu faço a justiça social, né? Eu não estou tirando de ninguém para dar para ninguém, eu estou captando recursos de quem tem mais, captando recursos de quem tem menos, traçando ali uma linha de isenção para poder prover o bem-estar social de maneira igual, né? A visão que nós temos é que esse fornecimento do que é igual não é acessível, por exemplo, para pessoas que têm uma condição de vida melhor. Pelo contrário, o Serviço Público de Saúde, por exemplo, está ali para a pessoa que ganha pouco, quase nada, e está ali para a pessoa que ganha muito dinheiro. O problema é que a pessoa que ganha muito dinheiro, ela não quer usar o serviço público, mas está à disposição dela, assim como as escolas públicas, assim como ela faz uso da segurança pública. Então, essa sistemática da utilização, do quanto eu posso contribuir, né, que é de fato o pilar ali do princípio da isonomia, ele vai estar diretamente relacionado a isso daí, correto? Então, só para a gente encerrar esse ponto aqui, então, falamos aqui, né, da legalidade, da irretroatividade, que são limitadores aqui do poder de tributar, correto? Eu vou trazer aqui para vocês, rapidamente aqui, o princípio, que é um dos pilares também da limitação, que é um princípio do não confisco, né? Eu, Estado, não posso criar ou aumentar tributos com o objetivo de confiscar bens, né? A gente vai ter o princípio do não confisco aqui no inciso 4 do artigo 150. É vedado aos entes federados utilizar tributo com efeito de confisco. O que quer dizer isso daí? O que quer dizer o efeito de confisco? Eu não posso impossibilitar que o contribuinte ele se utilize de determinado bem, ele se utilize de determinada direito de propriedade dele por meio do tributo, né? Mas não posso cobrar IPVA repetidamente para ir lá na frente, daqui 10 anos, eu pegar esse veículo do contribuinte porque ele não pagou IPVA. Isso não seria um confisco, confiscar o bem? Seria. Não confisco, seria o direito do Estado de receber aquilo que é devido pela propriedade do bem.
que nós temos que observar é que o Estado ele não está cobrando o tributo com o objetivo de confiscar aquele bem. Ele não está cobrando mais do que a pessoa que tem um veículo automotor de R$100 mil, por exemplo, ela pode pagar. Né? A partir do momento em que o Estado ele cobra mais do que a pessoa efetivamente pode pagar, e isso, aos olhos de qualquer cidadão mediano, realmente revela uma intenção de impossibilidade de uso daquele patrimônio, ali eu estou exercendo o poder de tributar com efeito de confisco. Tem diversas discussões até onde vai essa questão do confisco. Né? Agora, o sujeito deixa de pagar o IPVA por 15 anos, nunca pagou o IPVA. Aí o Estado vai lá, entra com uma execução fiscal, consegue penhorar, vende o bem para pagar o débito. Isso não é confiscar. A pessoa teve a oportunidade de pagar o tributo durante diversos anos e assim não quis fazer. Tá? O mesmo ocorre com relação à IPTU, com relação a outros bens que não têm a vinculação. Imposto de renda, a pessoa está devendo imposto de renda. Né? Aí inicia-se ali uma execução fiscal, alguma coisa, ela consegue pegar o bem, pega aquele bem, vende para poder pagar o tributo que a pessoa deixou de recolher. Isso não é confisco, o tributo não está sendo utilizado com efeito confiscatório. Tá? Agora, eu trago uma mercadoria importada, isso tem muita discussão. Né? A mercadoria ela custa R$100. O Estado vem e taxa essa mercadoria, né, com valores absurdos. A mercadoria de 100 passa a valer 1.000. O Estado não quer que eu fique com a mercadoria. Então, eu vou discutir se essa tributação tem ou não efeito de confisco. Tá? Administrativamente, a discussão está praticamente fadada ao fracasso. Né? Porém, judicialmente, nós vamos trazer elementos de convicção. Né? Elementos que digam respeito ao valor do tributo, fora ao valor do tributo aqui dentro do país, perdão, ao valor da mercadoria fora do país, o valor da mercadoria aqui dentro do país, qual é a alíquota utilizada efetivamente, se é aplicável a multa que eles estão querendo cobrar ou não. Né? Então, eu vou trazer elementos de convicção para demonstrar, Vossa Excelência, esse tributo está sendo utilizado de forma confiscatória, o que não é o objetivo. Ok? Mas o contribuinte, o que vocês precisam se aperceber é justamente isso. Cobrar tributos devidos ao longo dos anos não tem efeito confiscatório. Né? Como a pessoa dever uma dívida para qualquer pessoa. O banco faz um empréstimo, ela não quer confiscar, eventualmente, aquele imóvel que está sendo garantido. Porém, se você deixar de pagar, o banco vai poder pegar o imóvel de volta. O objetivo é que você pague o que foi combinado. Ok? Ainda que sobre essas questões de limitação ao poder de tributar, para além do efeito de confisco, também não pode estabelecer limitações ao tráfico de pessoas por meio de tributos, de pessoas e bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. É o inciso 5 do artigo 150. Tá? Então, a partir do momento em que o Estado cobra um tributo e esse tributo inviabiliza o trânsito de determinada mercadoria, o trânsito de determinada pessoa, né, em relação de um Estado para o outro, esse tributo ele é inconstitucional, ok? Porque ele está afetando justamente vou falar que é cláusula pétrea, mas uma dos artigos principais aqui do direito tributário. Tá? A exceção que é feita, né, aos pedágios é justamente essa. Né? Para que é cobrado o pedágio? O pedágio é imposto? É tributo? Não é. Né? O pedágio, a criação dele, possui um viés específico, que é a manutenção ali das vias públicas. Né? A cobrança, a gente pode observar, geralmente são feitas por concessionárias ou empresas que possuem uma participação em conjunto com a administração pública, né? Mas aquele pedágio ele é cobrado para manter aquela via. Você vê vias que existem pedágio, o Estado, né? A compensação da pessoa, da empresa que está executando aquilo ali, ela se dá mediante a arrecadação do pedágio, dos valores,
e a pista geralmente é uma pista tranquila, é uma pista boa. Não é um tributo, mas é como se a gente estivesse pagando, pagando como se fosse um tributo. Só vou pagar se eu passar por ali. Se eu não passar, eu não pago, mas se eu passar, eu vou pagar, né? E a empresa está pegando aquele recurso e está aplicando na via, né? Seja por como que eu posso dizer, um conceito próprio de tudo que eu pegava, como pelo contrato que ela tem com a administração, porque a obriga a utilizar na conservação daquela via, tá? Esse tipo de tributo impede que esse tipo de valor que é cobrado, o pedágio, ele impede o meu trânsito de um estado para o outro. Se eu não pagar, impede. Por isso que está disposto aqui que ele não entra nessa exceção da vedação ao tráfego de pessoas e veículos, ok? Eu tenho que pagar, vamos supor, ICMS aqui para poder, ou qualquer tributo, para poder sair daqui de Brasília e ir para o estado de Goiás. Chega ali no posto policial, o policial ele cobra um valor referente a isso para que eu possa continuar a minha travessia. Isso daí já vai ser considerado também como uma cobrança inconstitucional, correto? Porque vai estar limitando a minha ida e a minha vinda, né, de um local para o outro. Não pode ser cobrado, né? Está na limitação ao poder de tributar? Está na limitação, né? Lembrando, limitação constitucional. Quem está dizendo isso não é a lei. Quem vai dizer isso não é a lei do ICMS. Quem vai dizer isso não é a lei do ISS. Quem está dizendo isso é a Constituição Federal. Não pode, né? O objetivo realmente é possibilitar que as pessoas possam trafegar dentro do território nacional e os bens também de maneira livre. Rafael, eu tenho que pagar ICMS para trazer uma mercadoria lá de São Paulo para cá. Se eu não pagar, eu estou fadado a perder a mercadoria. Sim. Isso não é um imposto limitador, né? De um outro ponto de vista, a gente tem a hipótese criada também pela Constituição de um imposto sobre a circulação de mercadoria, tá? Então, eu tenho que efetuar este pagamento para que a minha mercadoria ela possa circular. A Constituição ela veio trazendo esse tipo de imposto como sendo o imposto necessário à circulação de mercadoria, tá ok? Se eu não pagar e cair na fiscalização, né, nos postos de fiscalização, eu corro o risco de perder se o tributo não for pago, né, a administração, e aí ela pratica um lançamento de ofício, ela autua o contribuinte ali, falando, ó, vem a mercadoria, está sem nota ou a nota está sem comprovante de pagamento, por exemplo. Aquele momento ali você tem que pagar a mercadoria para que ela possa então se desenvolver. Porém, pode ocorrer determinada situação que ele está cobrando mais do que é devido, mais do que a alíquota fixa para a circulação daquele determinado tributo. A partir daquele momento em que ele cobra um valor ou algo acima do que a lei está prevendo, que a própria Constituição está prevendo, aí ele está impedindo o trânsito da minha mercadoria, ok? IPVA, mesma coisa. Estamos com um veículo ali, não paguei o IPVA. Não vou poder, obviamente, fazer o trânsito de veículos. Recentemente, até no estado de São Paulo, o governador eleito, ele está mudando a sistemática do IPVA. O IPVA é um imposto estadual, né, que geralmente, acho que aqui no DF também ainda é assim, tem que pagar o IPVA para poder fazer a venda do carro. Lá ele está querendo mudar, se já não mudou, eu não vi coisas mais recentes, mas para vender o veículo, independe do IPVA estar pago ou não, né? Ou seja, tem discussões, né? Eu vou continuar passando e vendendo um veículo referente a um bem que eu não paguei, né? O que era minha obrigação eu não paguei, eu vou estar passando para um terceiro, né? Então esse veículo vai continuar com o débito, só que o débito vai continuar com o contribuinte do passado, né? Vai poder cobrar. Só que a própria manutenção da posse do bem em relação a esse contribuinte era uma garantia do Estado eventualmente de receber algo lá na frente. Então tem as discussões em relação a isso. Mas, por exemplo, se o veículo não tiver com IPVA
pago e estiver circulando, vai poder ser apreendido, né? Porém, se for apreendido e exigido valores a mais do que realmente é o devido, aí eu estou diante de uma situação que ela fere a Constituição, porque ela está limitando o meu tráfico, tanto de um veículo como o meu tráfico como pessoa, correto? Então, são pontos, né, relacionados ao dia a dia, à sistemática do procedimento aqui de tributação de arrecadação, que eles precisam, né, ser observados, tá ok? Vamos recapitular aqui rapidinho aqui, então, essas questões relacionadas à limitação que a gente falou até agora, ainda antes de entrar na parte relacionada a imunidades, tá ok? Porque na imunidade a gente vai ter, o próprio dispositivo da imunidade, ele já dá bastante matéria aqui para a gente poder ficar falando e se delongando, né? Então vamos tentar fixar bastante essas questões das limitações gerais, tá? E depois a gente vai entrar na imunidade, que é um tópico importante e que eu trouxe aqui para vocês como sendo um elemento indispensável aqui para as nossas aulas, tá ok? Então, ó, a gente falou, né, do princípio da legalidade, voltando a repetir, como a gente já disse em outras situações, não existe lei, não existe tributo sem que lei estabeleça, tá? Essa é a nossa máxima, tá ok? Só vou ser cobrado, meu patrimônio só vai ser atingido se a lei estiver dizendo isso. E eu tenho que concordar, tá? Compulsoriedade. E retroatividade, que é o princípio relacionado ali, então, à previsibilidade, né, à minha segurança jurídica. Então, lembrando, estabeleceu um tributo. Neste ano agora aqui, de 2023, ele não vai poder afetar fatos geradores ocorridos anteriormente à sua constituição, ok? Raciocínio óbvio, correto? Princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade. Regra, eu não posso cobrar o tributo no ano em que a lei o institui ou o aumenta, guardadas as exceções previstas no próprio artigo 150, ok? Lembrando, se for um imposto relacionado a questões regulatórias do mercado, impostos com características extrafiscais ou criados em decorrência de uma situação excepcional, esses tributos não vão estar afetos pela anterioridade. Princípio da anterioridade nonagesimal, mesma coisa. Não vou poder cobrar dentro de 90 dias da lei que instituiu ou aumentou, observada a anterioridade. Porém, se eu estiver diante de uma situação relacionada a uma necessidade de regulação do mercado, esse tributo não vai, esse imposto não vai poder ser cobrado, ok? Especificidades. Anterioridade, ela traz o IPI. A nonagesimal, ela tira o IPI e ela vai trazer o imposto de renda. Por que ela tira o IPI da nonagesimal? Porque o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, ele tem um forte impacto no mercado, tanto na produção quanto no consumo, né? Então, eu tenho que trazer, ainda que não precise obedecer à anterioridade, eu tenho que trazer uma previsibilidade para as empresas, né, em relação àquele produto. Vai aumentar a alíquota do IPI para veículos automotores. Então, eu tenho que trazer uma previsão para que as empresas se ajustem naquele período e elas vão cobrar do contribuinte final, né, do contribuinte de fato, né, contribuinte de direito, né, essas situações. E a gente também viu as questões relacionadas à impossibilidade de utilização do tributo com efeito de confisco, tá? Então, a União, Estados, municípios, Distrito Federal não podem utilizar o tributo para confiscar determinado bem, tá ok? E também vimos que o tributo não pode ser utilizado para limitar o tráfico de pessoas, né, ou coisas, tá ok? Então, com isso a gente consegue aqui fazer o arremate dessa aula 3, né, e a gente já consegue avançar aqui para o nosso quiz, ok?
Vamos responder as questõezinhas para ver se o conceito aqui, o que a gente conseguiu apresentar, ficou bem fixado para vocês. Vamos lá? Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Assinale a opção correta. Não há tributo sem que lei anterior o preveja. Alternativa B. O princípio da capacidade contributiva não está ligado à isonomia. Alternativa C. É possível a cobrança retroativa de IPVA. E a alternativa D. A multa tributária pode ter efeito de confisco. Conseguiram pensar? Como é que está aí o entendimento sobre o que a gente já tratou aqui? Vamos lá? Ver qual que é a resposta? Não há tributo sem que lei anterior preveja. Que a gente está enfatizando, o princípio da legalidade. Não vou nem repetir mais, vocês já devem estar bem cientes disso daí, correto? Não posso ser cobrado tributo, acabei repetindo, né? Não posso ser cobrado tributo se a lei não prevê, ok? Alternativa B, o princípio da capacidade contributiva não está ligado à isonomia. Incorreto. A isonomia ela diz respeito direto à capacidade contributiva, né? Eu vou cobrar menos de quem tem menos ou cobrar mais de quem tem mais. A sistemática é para ser essa, ok? Alternativa C. É possível a cobrança retroativa de IPVA. Não é possível a cobrança retroativa de nenhum imposto, de nenhum tributo. Tá? Não posso cobrar lá para trás. Criou IPVA, vamos supor que o IPVA não existisse a lei do IPVA. Criou IPVA nesse ano, né, eu vou ter que observar as diretrizes para cobrar daqui para frente. Ano passado, não. Ok? E nem para trás, antes da cobrança. A alternativa D. A multa tributária pode ter efeito de confisco. Não pode ter efeito de confisco, né? Se for confiscatória, e aí tem vários entendimentos jurisprudenciais, várias discussões do que passa a ser confiscatória, né? Parâmetros, efetivamente. Multa de 100% a gente já sabe que é válida, multa de 150% a gente sabe também que é válida, sobre o valor do tributo, tá? Então, não tem esse efeito confiscatório. Agora, superou, efetivamente foi criada com o objetivo de apreender, de impossibilitar que o contribuinte pegue aquela mercadoria. Aí, de fato, vai ter efeito confiscatório. Ok? Vamos lá? Uma próxima. Sobre o princípio da anterioridade tributária. Alternativa A. Não comporta exceção. Alternativa B. Abarca todos os tributos existentes em nosso ordenamento. Alternativa C. Não se aplica ao imposto de importação. Alternativa D. Aplica-se ao IPI. Isso também já está bem delimitado em relação ao que é com base na legislação, né? Na própria Constituição. Se você ler a Constituição, pode dar uma lida aí de novo e a gente já vai para a resposta aqui. Ok? Vamos lá? Não se aplica ao imposto de importação, né? Como a gente viu, uma das exceções à anterioridade é o imposto de importação. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, né? Alternativa A, não comporta exceção. Falso, comporta exceção. Né? Alternativa B, abarca todos os tributos existentes em nosso ordenamento? Não. Se comporta exceção, não vai abarcar todos os tributos existentes, correto? E alternativa D, a anterioridade se aplica ao IPI. Incorreto. O IPI é uma das exceções à anterioridade, tá? O que vai trocar depois ali, não sei se vocês lembram, é a 90º vai trocar o IPI pelo imposto de renda, correto? Então, com esse quiz a gente vai encerrando essa aula 3, né? A gente viu aqui o início das questões relacionadas à limitação do poder de tributar, né? O princípio da legalidade, vimos a isonomia, vimos aqui o princípio da anterioridade, né? Da irretroatividade, da 90º, né? Vimos ali a impossibilidade de cobrança do tributo com efeito de confisco, né? Vimos também a impossibilidade de cobrança do tributo como limitador do meu direito de ir e vir, tá? Na próxima aula agora a gente vai conseguir dar uma introdução, trazer de maneira mais assertiva as hipóteses de imunidade tributária, que é uma limitação ao poder de tributar,
para depois a gente concluir esses raciocínios aqui relacionados a isso. Lembrando, a gente não está esgotando absolutamente nada, né? A gente está buscando trazer alguns pontos sensíveis aqui dessa questão de direito tributário, né? E a gente vai fechar, então, com as ações tributárias, tanto no âmbito administrativo como no âmbito fiscal, ok? Vejo vocês na próxima aula. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.